Olá, nós vamos trabalhar nesta aula o conflito aparente de normas. Assunto que despenca em concurso. Despenca em primeira fase, segunda fase, fase oral. Agora, quando esse assunto ele é cobrado, por exemplo, numa dissertação, o aluno tem dificuldade em introduzir o tema. Rogério, eu tenho muita dificuldade na introdução, então eu montei uma introdução coringa aqui para vocês. Olha só. Há situações em que, ocorrido o fato, vislumbra-se a aplicação de mais de um dispositivo legal, gerando um conflito aparente de normas. Eu falo aparente porque, no plano da concretude, apenas uma norma será aplicada, vedando-se a incidência de várias normas em concurso, sob pena de retirar do direito penal o caráter sistemático e harmônico. Pessoal, eu não estou falando de concurso de crimes, eu estou falando de conflito aparente de normas, ou seja, eu tenho um só fato, esqueça concurso de crimes, eu tenho um só fato, e este fato, ele desafia, ao que tudo indica, a lei A e a lei B, mas eu só posso aplicar ou uma ou outra. Aplicar as duas leis ao mesmo fato seria indisfarçável bis in idem. Como que eu resolvo esse assunto? Vocês conseguiram situar a matéria? Perceberam que eu não estou tratando de concurso de crimes? Perceberam que eu também não estou tratando de sucessão de leis penais no tempo? Você não pode confundir o conflito aparente de normas com leis penais no tempo. Olha só, eu trouxe um quadro para vocês nunca confundirem o assunto. No conflito aparente de normas, que é o tema da nossa aula, eu tenho uma lei vigente conflitando com outra lei vigente. Ao passo que na sucessão de leis no tempo, eu tenho uma lei revogada se degladiando com a lei vigente. Qual das duas eu vou aplicar? Lembrando que se a lei vigente for mais grave, a lei revogada será ultrativa. Então, não se confunde conflito aparente de normas com sucessão de leis no tempo. No primeiro, duas leis vigentes disputam a aplicação no caso concreto. No segundo, o conflito se dá entre lei vigente e lei revogada. Eu tenho que respeitar a extratividade benéfica. Pronto. Entendeu isso? Não tem erro. Nós podemos agora partir para os pressupostos do conflito aparente de normas. Quais são os pressupostos? Da pouca exposição que eu já transmiti, você consegue detectar os pressupostos. Quais os pressupostos? Vamos juntos analisar. Primeiro pressuposto do conflito aparente de normas: unidade de fato. Unidade de fato. Segundo pressuposto, pluralidade de normas simultaneamente vigentes. Pluralidade de normas simultaneamente vigentes. Verificados esses pressupostos, impõe-se a solução do conflito aparente para assegurar a harmonia e coerência do sistema penal e, ao mesmo tempo, evitar o bis in idem, que poderia ocorrer caso duas normas aparentemente aplicáveis incidissem sobre o mesmo fato. Lembrando que eu não estou tratando de concurso de crimes, eu tenho um só fato. Pluralidade de leis aparentemente aplicáveis, leis vigentes aparentemente aplicáveis, eu só posso aplicar uma, qual? Tá aí o conflito que eu vou ter que resolver. Rogério, e como é que nós resolvemos esse conflito meramente aparente, insisto? Vejam, 3 são os princípios fundamentais válidos para resolver o conflito aparente. O princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade, o princípio da consunção. Rogério, só esses 3, mas e o princípio da alternatividade? Pessoal, o princípio da alternatividade não é um princípio que resolve conflito de
pluralidade de normas. O princípio da alternatividade é um princípio que resolve um conflito dentro da própria norma. Vamos lembrar quando que nós aplicamos o princípio da alternatividade. Tráfico de drogas. Eu tenho 18 verbos. Se ele importa a droga, guarda a droga, conduz a droga e depois vende a droga, ele praticou 4 núcleos do mesmo dispositivo. Significa que ele vai responder 4 vezes por tráfico? Não, pelo princípio da alternatividade, em que pese ter ele praticado 4 núcleos, como estão dentro do mesmo contexto fático, a conduta anterior ela é pressuposto da posterior, a posterior é uma conduta subsequente lógica da anterior, eu estou dentro do, repito, mesmo contexto fático, eu encaro como se fosse um só crime de tráfico e o juiz vai considerar a pluralidade de núcleos na fixação da pena base. Agora, em momento algum eu estou diante de um conflito aparente de normas. Eu estou num conflito dentro da própria norma. Por isso que eu não incluo o princípio da alternatividade como um princípio que existe para resolver o conflito aparente de normas. Repito, ele resolve um conflito dentro da própria norma. Rogério, e nós vamos fazer o que agora? Nós vamos estudar o princípio da especialidade, depois o da subsidiariedade e depois o princípio da consunção. Vamos começar pelo princípio da especialidade. Está aqui, ó. O princípio da especialidade, ele está previsto no artigo 12 do Código Penal. Aliás, é o único dos princípios que tem previsão legal. O princípio da especialidade é o único que vai ter previsão legal na parte geral do nosso código. O princípio da especialidade está previsto no artigo 12 e determina que se afaste a lei geral para a aplicação da lei especial. A lei especial derroga a lei geral. É o que eu coloquei em latim aqui, ó. A lei especial derroga a lei geral. Agora, é importante você entender o que significa lei especial. Lei especial é aquela que contém todos os elementos da norma geral, acrescida de outros que a tornam distinta, chamados esses elementos de especializantes. O tipo especial preenche integralmente o tipo geral com a adição de elementos particulares. Com a adição de elementos particulares. Rogério, espera um pouquinho. Então, eu acabo comparando 2 tipos, onde um dos tipos tem tudo o que tem o outro e mais alguma coisa. Exatamente. Esse mais alguma coisa eu dou o nome de especializante. Agora, antes de eu dar um exemplo, eu quero aqui evitar uma confusão. Você não pode imaginar que a norma especial que derroga a norma geral é necessariamente uma norma mais rigorosa. Ela traz um rigorismo maior. Não, você pode ter nessa relação norma geral, norma especial, a norma especial aparecer como um minus. Olha só, pessoal. Não interessa se o crime especial representa um minus ou um plus em comparação com o tipo geral. Não se trata de uma relação gradativa entre os justos penais, mas comparativo descritivo e abstrato. A norma especial, ela é especial porque ela tem tudo que tem a norma geral e mais alguma coisa, não necessariamente porque ela é punida com mais rigor. Olha o exemplo que eu trago aqui para vocês, ó. Quando você compara o 121 do Código Penal e o 123, homicídio e infanticídio, vai perceber que os 2 tipos punem matar alguém. Os 2 tipos punem matar alguém. É que o 123, além de punir ou matar alguém, exige condição especial do sujeito ativo, do sujeito passivo, tem condição de tempo e condição fisiopsicológica. São as especializantes.
O 123 prevalece sobre o 121 e é punido de maneira muito mais tênue, menos rigorosa. A pena aqui é de 2 a 6 anos, enquanto que o homicídio é 6 a 20. Enquanto que o homicídio é 6 a 20. Percebeu? Ficou fácil isso? Bom, esse princípio, o princípio da especialidade, eu não tenho dúvidas de que é o princípio mais fácil no assunto conflito aparente de norma. Eu adoraria ter que resolver o conflito aparente de norma só com base no princípio da especialidade, mas não é bem assim. Eu tenho outros casos que o princípio da especialidade não serve. Vou precisar, por exemplo, do princípio da subsidiariedade. Está aqui, pessoal, princípio da subsidiariedade. Vamos lá. O princípio da subsidiariedade, ele aparece com o seguinte recado. Uma lei tem caráter subsidiário relativamente a outra, chamada principal, quando o fato por ela incriminado é também incriminado por outra, tendo um âmbito de aplicação comum, mas abrangência diversa. A relação entre as normas subsidiária e principal é de maior ou menor gravidade e não é de espécie e gênero como na especialidade. Aqui sim eu estou trabalhando uma relação de maior ou menor gravidade. A norma dita subsidiária atua apenas quando o fato não se subsuma a crime mais grave. Então, atenção, ó. A norma dita subsidiária atua apenas quando o fato não se subsuma a crime mais grave, quando o fato não se subsuma a crime mais grave. A crime mais grave. Então, a norma dita subsidiária atua apenas quando o fato não se subsuma a crime mais grave. A relação aqui sim é de maior ou menor gravidade. A relação aqui sim é de maior ou menor gravidade. Eu já tirei esse equívoco de alguns, imaginando que lá na especialidade eu também tenho uma relação de maior ou menor gravidade. Não. Na subsidiariedade, essa relação é importante. Na especialidade, não. Agora, vejam, essa subsidiariedade, ela pode ser expressa ou tácita. É expressa quando a própria lei prevê a subsidiariedade, explicitamente prevê a subsidiariedade, anunciando a não aplicação da norma menos grave quando presente a mais grave. E eu tenho subsidiariedade tácita quando um delito de menor gravidade cede diante da presença de um delito de maior gravidade, integrando aquela discussão típica deste. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Ó. Subsidiariedade expressa. Eu tenho no artigo 132 do Código Penal, eu tenho no artigo 215-A do Código Penal, eu tenho no artigo 307 do Código Penal e por aí vai. São casos de subsidiariedade expressa. Pega, por exemplo, o artigo 215, letra A, importunação sexual. A importunação sexual vai incidir desde que o constrangimento do agente não seja cometido com violência ou grave ameaça. Se o agente constrange a vítima ao ato de libidinagem, se aquele ato ele acaba sendo regado de violência ou grave ameaça, o próprio 215-A diz, ó, não se aplica o 215-A, e sim o artigo 213 ou 217, letra A. É uma subsidiariedade expressa. Agora, eu tenho muitas vezes uma subsidiariedade tácita.
Quer um exemplo de subsidiariedade tácita? Artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro é uma hipótese de subsidiariedade tácita. Tá ok? Eu vou aplicar o 311 se o fato não configurar crime mais grave. Então, eu posso sair do 311 e cair no 302 do mesmo estatuto. O 311 do CTB é subsidiário em relação ao 302 do mesmo estatuto. O importante é você perceber que ambas as hipóteses, subsidiariedade expressa ou tácita, ocorrendo o delito principal, ou seja, o maior, afasta-se a aplicação da regra subsidiária, o delito menor. Então tá aqui, ó. Isso é importante você perceber. Em ambas as hipóteses, ocorrendo o delito principal, ou seja, quando eu falo em delito principal, o delito maior, afasta-se a aplicação da regra subsidiária. Afasta-se a regra subsidiária. Afasta-se a regra subsidiária. Afasta-se a regra subsidiária. Ocorrendo efetivamente estupro, esqueça o 215A. Ocorrendo homicídio culposo no trânsito, esqueça o 311 do CTB. E por aí vai. A regra subsidiária, ela atua como soldado de reserva. Ela atua como um soldado de reserva. Ela só vai ser aplicada se não ocorrer o crime mais grave. Vamos agora para o último princípio que nasce para resolver o conflito aparente de normas, que é o princípio da consunção. Princípio da consunção. Também conhecido como princípio da absorção, verifica-se a continência de tipos, ou seja, o crime previsto por uma norma consumida não passa de uma fase de realização do crime previsto por outra norma, chamada consuntiva, ou é uma forma normal de transição para o último, típico caso de crime progressivo. Reparem que aqui os fatos não se acham em relação de espécie ou gênero, crime mais grave, crime menos grave, mas de parte a todo, de meio a fim. Perceberam isso? Então, os fatos não se acham em relação, aqui não se acham em relação de espécie e gênero. Os fatos não se acham em relação de espécie e gênero. De espécie gênero. Mas de parte a todo. Mas de parte a todo. Mas de parte a todo. De meio a fim. De meio a fim. Os fatos não se agem em relação de espécie e gênero, mas de parte a todo, de meio a fim. Eu fico repetindo bastante o que eu escrevo, porque eu estou com um problema em relação à minha mesa, a caneta, às vezes dá essas derrapadas, eu estou me esforçando muito para tentar manter a letra mais legível possível. Estou aqui com algumas dificuldades técnicas que em breve eu vou reparar, mas nós não podemos parar, por isso que eu tenho que prosseguir. Peço a atenção, compreensão e desde logo desculpas a vocês. Vamos lá, pessoal. Esse princípio que resolve o conflito aparente de normas, princípio da consunção, ele é o mais rico dos três. Ele é o mais rico dos três. Podemos falar em princípio da consunção
nas seguintes hipóteses. Crime progressivo. Progressão criminosa e concurso adora obrigar o candidato a diferenciar crime progressivo de progressão criminosa. Antefacto impunível e pós-factum impunível. Eu tenho aqui hipóteses de consunção. Nós vamos analisar cada uma dessas hipóteses. Eu começo com o crime progressivo. Crime progressivo se dá quando o agente, para alcançar um resultado, um crime mais grave, passa necessariamente por um crime menos grave. E o exemplo célebre, qual que é? Quando o agente, para cometer homicídio, ele necessariamente passa pela lesão corporal. Necessariamente ele passa pela lesão corporal. O crime de lesão corporal é um crime de passagem para o homicídio. O crime de lesão corporal é um crime de passagem. É um crime de passagem. O agente vai responder somente por homicídio e não por lesão. Lesão corporal fica absorvida. É um crime de passagem. Esse exemplo está presente em todo e qualquer manual. É um exemplo célebre, inclusive, não é verdade? Vamos agora para a progressão criminosa. E depois eu diferencio a progressão criminosa do crime progressivo. Na progressão criminosa, o agente substitui o seu dolo, dando causa a um resultado mais grave. Então, o agente deseja praticar um crime menor e o consuma. Depois, delibera praticar um crime maior e também o concretiza atentando contra o mesmo bem jurídico. Atentando contra o mesmo bem jurídico. Então, vamos imaginar que a finalidade do agente é praticar lesão corporal. Essa é a finalidade do agente. E ele concretiza a lesão corporal. Aí o que ele faz? Ele substitui o dolo. Substitui o dolo. A vontade que era somente ferir é substituída pela vontade de matar. O fim é outro agora. O fim é homicídio, que também se concretiza. De acordo com a progressão criminosa, ofendendo o mesmo bem jurídico, pessoa, são crimes no mesmo título, título contra pessoa, ele responde somente por homicídio. Ele responde somente incidirá a norma referente ao crime de homicídio, ficando absorvido o delito de lesões corporais. Nossa, Rogério, entendi. Mas qual que é a diferença de crime progressivo para progressão criminosa? Percebam que no crime progressivo eu quero o homicídio e eu passo pela lesão. Na progressão criminosa, eu primeiro quero a lesão e depois eu resolvo matar. Você percebeu essa fina diferença? Então, olha que interessante, ó. Crime progressivo, portanto, não se confunde com progressão criminosa. No crime progressivo, desde o início, o agente quer o crime mais grave. Já na progressão, primeiro o sujeito quer o menos grave e depois decide executar o mais grave. Tudo bem que, ao fim e ao cabo, em ambos os casos, o agente responde por um só crime, o mais grave. Mas cuidado para saber se você está diante de uma progressão criminosa ou um crime progressivo. Tá ok? Joia? Vamos agora para o antefacto impunível e depois o pós-facto impunível. Aqui, ó, antefacto impunível. São fatos anteriores que estão na linha de desdobramento da ofensa mais grave. É o caso da violação de domicílio para praticar o furto, por exemplo. E reparem como eu estou diante de bens jurídicos distintos.
Note que o delito antecedente não é passagem necessária, inclusive, para o crime fim. Não existe uma relação de imprescindibilidade. O crime antecedente não é necessário para o crime fim. Nem todo furto é cometido mediante violação de domicílio. Foi um meio para aquele furto. Outros furtos podem ocorrer sem violação do domicílio. Também não há substituição de dolo, por isso que você não pode falar em progressão criminosa e nem tutela o mesmo bem jurídico. Então nós não podemos aqui confundir o antefacto impunível com crime progressivo e progressão criminosa, em que pese ser, no caso concreto, um crime meio para se atingir um crime fim mais grave. Pessoal, o pós-facto impunível é exatamente o oposto. Pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente, que, portanto, por ele não pode ser punido. Rogério, me dá um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Furto do automóvel e depois o dano. Então, o agente primeiro furta o automóvel e depois danifica propositadamente o automóvel. Ele não vai responder por furto mais dano. Ele vai responder somente pelo furto, crime mais grave, inclusive. O dano é um pós-facto impunível, exaurimento. Para quem furtou o veículo, ele vai agir com poderes de proprietário. E esses poderes de proprietário, ainda que arbitrariamente exercidos, abrangem danificar ou destruir a coisa, mesmo que não seja dele. Então, no pós-facto impunível, o crime subsequente é tido como mero exaurimento do crime principal e anterior. Tá ok? E assim nós encerramos o conflito aparente de normas. Você já tem no seu material dados suficientes para responder até uma dissertação. Magistratura de São Paulo cobrou o conflito aparente de normas na dissertação. Cobrou do candidato em 80 linhas que discorresse sobre o conflito aparente de normas. Você tem ou não tem informações suficientes para isso? Com certeza. Espero que tenha gostado e, mais do que isso, que tenha compreendido. Um abraço.